Olá, classe, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Celso Costa e hoje a gente vai iniciar uma série de videoaulas sobre eletrodinâmica, tá legal? Eu vou separar essas videoaulas em várias videoaulas curtas, fazer uma playlist para não ficar muito cansativo, ficar uma videoaula muito extensa, tá legal? E aí você pode assistir com calma, assistir uma hoje, uma depois. Quanto mais videoaulas você assistir, mais a conhecimento você vai estar agregando. Tá legal? Bom, essa série de videoaulas, ela é mais visada para o público de técnico em elétrica, eletrotécnica, eletrônica, porém também é muito utilizado no ensino médio, as aulas de física. Tá legal? Bom, antes da gente começar o vídeo aqui, eu gostaria de pedir para vocês deixarem um joinha, se inscreverem no canal, compartilhe com os amigos, compartilhe com quem precisa estudar essa parte da física, que é a eletrodinâmica. Tá legal? Parar de enrolação, vamos começar logo. Dá aqui a tela, olha só, eletrodinâmica, tá? Nós dizemos que essa disciplina é de importância fundamental para o entendimento dos fenômenos que regem a eletricidade. Bom, eletrodinâmica. Eletro vem de dinâmica, é o movimento, ou seja, é o movimento da eletricidade, é os estudos que regem esse movimento, que faz a eletricidade se movimentar e transformar um tipo de energia para outro tipo de energia. Legal? Ela vai nos auxiliar para que possamos compreender as demais disciplinas ao longo do curso. No caso, seriam os cursos de eletrotécnica, de eletrônica, ou no próprio ensino fundamental, na parte de física, relacionado à eletricidade. A bateria, esse termo bateria, ela é utilizada para a gente simbolizar quando temos corrente contínua. Tá legal? Corrente contínua é quando os elétrons se movem de um ponto para o outro sem interferência, sempre no mesmo sentido. Tá? Bom, corrente contínua, os elétrons eles sempre vão se mover do polo negativo para o polo positivo. Tá? Sempre vai sair os elétrons do polo negativo para o polo positivo. E os desenhos, os gráficos que a gente pode encontrar nos diagramas são uma pilha mesmo, um desenho de uma pilha comum, ou esse símbolo aqui, olha só, onde essa haste menorzinha simboliza o polo negativo e essa haste maior aqui é o polo positivo. Bom, porém, não temos só corrente contínua na eletricidade e não podemos chamar tudo de bateria. A gente pode trocar esse nome de bateria aqui para fonte geradora de eletricidade. Por quê? Porque a eletricidade ela existe a corrente contínua e existe a corrente alternada também. Tá? E como que é feito a corrente alternada? Ela é basicamente uma bobina aqui com várias espirais e um ímã, um eixo rotativo, girando, fazendo com que os elétrons se movam na direção do ímã ou na direção oposta ao ímã. Tá? No sentido do ímã ou no sentido oposto do ímã. Tá legal? Só que, para a gente ficar girando esse ímã aqui para gerar uma corrente alternada, é muito mais difícil do que se a gente girasse a bobina. Então foi assim que foi inventado esse tipo de gerador aqui, onde a gente coloca o polo norte do ímã de um lado e o polo sul do outro. Aqui, vocês têm que perceber que é só uma representação, tá? Porque o ímã a gente não consegue separar o polo norte do polo sul. Se eu pegar esse ímã aqui e quebrar ele no meio aqui, fica o polo norte e o polo sul aqui, mas na verdade não. Vira aqui um outro polo norte aqui em cima e aqui um polo sul, tá? Não importa o tamanho que eu tiver. Se tiver um grão de ímã, ele tem um polo norte e tem um polo sul, tá? Nesse desenho aqui ele está representando aqui só o polo norte, mas o polo sul ele está aqui, ó, tá? O sul. E esse outro aqui, o polo norte está para o lado de cá, né? Tá? Esse daqui é o polo norte, tá bom? Mas aqui só está representando assim por quê?
que importa para a gente é que entender que um lado tem que ter o polo norte e o outro lado o polo sul, virado para a bobina. Esse quadrado aqui no meio é a bobina, tá? Imagina que isso daqui é um monte de fio enrolado, um monte de cabo enrolado. Legal? Quando eu giro essa manivela, o polo norte aqui, ele atrai os elétrons. Porque a gente já aprendeu que elétron, ele tem carga negativa, tá? E os prótons têm carga positiva. O polo norte do ímã, ele vai atrair os elétrons. Por quê? É carga oposta. E o polo sul, ele vai repelir os elétrons. Por quê? É carga de mesma intensidade. Polo sul e elétron, eles vão se repelir, tá? Então, enquanto esse ímã ele vai puxar essa bobina, esse ímã, esse polo do ímã aqui, ele vai repelir. Tá? Toda vez que eu fizer isso, o elétron vai para cá. Quando eu virar, ele vai para o outro lado, né? Entenderam? Então, toda vez que eu ficar virando aqui, o elétron vai indo para um lado, para o outro, para o lado, para o outro, para o lado, para o outro, tá? Vai fazer assim, para o lado, para o outro, para o lado, para o outro. E o que isso significa? Uma corrente alternada. Ela está alternando para um lado e para o outro. Beleza? Bom, entendendo o conceito de um gerador de energia, eu pego esse gerador de energia aqui e eu posso transformar ele em várias outras coisas. Motor de geladeira, motor de roçadeira, batedeira de bolo, furadeira, até um motor de carro elétrico. Tá legal? E eu posso transformar ele gigante também para gerar energia numa usina. Olha só, nós temos aqui uma usina hidrelétrica. Aqui temos o reservatório de água cheio. E essa água, ela sai aqui embaixo, ó, por gravidade, ela está indo até as pás. Essas pás aqui do gerador. Tá? Quando a água bate aqui, ela bate com uma força enorme, segundo a lei de Newton. Tá? Tem uma altura, a gravidade, tem a massa vezes a aceleração da gravidade, é a força-peso. E essa força-peso vai fazer essa roda girar. Girando essa roda, olha o motorzinho aqui. Aqui dentro eu tenho ímãs e bobinas, tá? Ímã e bobina. Quando isso aqui gira, essa correia também vai girar esse motor, gerando a eletricidade em corrente alternada. Tá legal? Temos que entender também o conceito de resistência. Ó, a resistência, o que acontece? Deixa eu apagar isso daqui. A resistência é o seguinte. Imagina que eu tenho uma rodovia movimentada, tá? Porém, a rodovia tem lá suas 3, 4 faixas. Então, os elétrons eles vão fazer a vez dos carros. Elétron, a gente sabe, carga negativa. Viu? Se todo mundo manter lá os 80 km por hora, todo mundo que entrar na rodovia vai sair da rodovia tranquilamente, 80 km por hora. Tá legal? Só que chega uma parte que essa rodovia ela é estreita, porque vai entrar na cidade. Então, de 4 faixas, passou para 2 faixas só. Só que eu tenho a mesma quantidade de carro aqui ainda. Tá? Quando chegar aqui, ó, o que vai acontecer? Todo mundo vai querer entrar aqui. Tá? Eles querendo entrar aqui, vai gerar um congestionamento. Isso daqui é a resistência. A resistência, como o próprio nome diz, é algo que resiste. Então, aqui os elétrons estavam circulando normalmente. Quando chegou aqui, eles começaram a um se bater no outro. E a gente sabe que quando um objeto bate no outro, gera atrito. Gerando atrito, ele gera calor. Tá? E o calor, se tivermos mais 2 elementos do triângulo do fogo, como o combustível e o comburente, a gente tem fogo. Né? Então, para ter fogo, a gente precisa de combustível, comburente e calor. Então, o resistor uma resistência nada mais é do que um fio fino, por onde passam muitos elétrons, que gera calor.
tá? Quanto mais fino, mais estreito for esse cabo, mais resistência ele gera. Consequentemente, mais calor ele gera também. Tá legal? E a unidade de medida do resistor, da resistência, é o ohm. Legal? E o símbolo é o ômega. Beleza? A gente pode ver em placas, circuitos, o símbolo, o desenho tanto assim, esse zigue-zague, quanto esse símbolo aqui. Tá? Os dois representam resistência. Tranquilo? Bom, antes da gente entrar na parte de resistência e resistores, a gente precisa entender os materiais condutores e os materiais isolantes. Os condutores. É considerado um material condutor aquele material que tem excesso de elétrons livres. Lembra quando a gente estudou que o átomo ele é formado por um núcleo e nesse núcleo a gente tem prótons e nêutrons, tá? E circulando em volta desse núcleo a gente tem os elétrons. Bom, os prótons a gente sabe que tem carga positiva. Os nêutrons ele não tem carga nem positiva nem negativa. E os elétrons têm carga negativa. Tá? Negativa. Um átomo ele sempre vai ter a mesma quantidade de prótons. Se ele nascer com 2 prótons, ele vai morrer com 2 prótons, naturalmente. Tá? A gente até consegue adicionar ou tirar prótons, mas aí seria uma reação nuclear. Tá? Quando a gente tira prótons de um átomo, a gente está realizando uma fissão nuclear. E quando a gente adiciona prótons, a gente está fazendo uma fusão nuclear. Isso gera uma grande quantidade de energia. Tá? Mas não é esse o objeto de estudo nosso aqui. Os elétrons, por sua vez, são eles que a gente consegue adicionar ou subtrair. Tá? Se eu adiciono elétrons nesse átomo, por exemplo, eu tenho 2 prótons e 2 elétrons. Está estabilizado, está neutro. Se eu adicionar mais um elétron aqui, um elétron, eu vou ter um elétron sobrando. Ou seja, isso daqui ele vai estar eletrizado negativamente. Tá? Porque o elétron tem carga negativa. Então, quanto mais negativo, quanto mais carga negativa, mais negativo é o átomo. Então, se eu pegar e, olha só, eu vou tirar 2 elétrons. Eu tenho 2 prótons e agora só tenho um elétron. A gente fala que essa carga aqui ela está positiva. Por quê? Porque ela tem mais prótons. Ela tem menos elétrons. Legal? E os materiais condutores são que têm excesso de elétrons livres. Ou seja, tem um átomo aqui com 2 elétrons e 2 prótons e eu tenho um monte de elétron aqui sobrando. Circulando lá, doido para chegar um átomo que está faltando elétron. Por exemplo, eu tenho um monte de elétron livre aqui. Esse átomo aqui tem 2 prótons e um elétron só. Rapidamente, algum elétron aqui ele vai pegar e vai começar a circular aqui em volta. Tá? Por quê? Porque procura estabilizar. E os condutores elétricos mais conhecidos são cobre, ferro, prata, ouro. Tem vários materiais em geral, tá? Vários metais. E olha só, eu trouxe alguns materiais aqui, alguns metais que são condutores. Tá? Eles são responsáveis pela passagem da corrente elétrica. Ouro, latão, alumínio, ferro, prata, cobre, chumbo, aço, bronze. Tá legal? E aqui também tem alguns condutores já, alguns cabos condutores prontos. Isso daqui é o cabo de fibra ótica. Ele não passa a eletricidade em si. Ela passa a energia em forma de luz. Legal? E a gente pode transformar em eletricidade depois. Mas não é o nosso objeto de estudo também, dessa aula. Temos aqui cabo PP, que é utilizado para fazer extensões, ligações de motores. Tá? Cabos de rede, tá legal? Cabos coaxial,
a gente utilizava bastante para ligar a antena de TV. A gente pode subdividir os condutores em três tipos básicos, tá? De acordo com a natureza deles. Primeiro, os sólidos, os condutores sólidos, são cabos, fios, tá? Cabo é quando eu tenho vários filamentos juntos. Por exemplo, aquele cabo que a gente chama de fio flexível, na verdade é um cabo flexível, tá? Porque o fio, ele é um único elemento aqui dentro. Aquele rígido é fio rígido que a gente chama, tá? E o flexível é cabo flexível. Coloquei aqui também barra de ferro. Por quê? Ela é um elemento da construção civil. Porém, o ferro ele é um bom condutor, tá? Então a gente pode chamar ele de condutor elétrico também. Beleza? Temos também os condutores líquidos. Na verdade, são soluções eletrolíticas que apresentam cargas positivas, que são os cátions, ou negativas, que são os ânions. Se a gente pegar um ácido, por exemplo, solução de ácido, e colocar aqui uma haste de metal cobre, por exemplo, uma haste de metal zincado, a gente consegue fazer uma pilha. Tá? Mas isso a gente pode fazer uma experiência mais para frente. Existem vários tipos de soluções. Aqui eu tenho essa solução eletrolítica, HL7041S. Tá? Eu tenho essa outra solução eletrolítica. Na verdade, tem várias soluções eletrolíticas que a gente consegue até comprar pela internet. Tá? E temos ainda os condutores gasosos. A gente vê bastante em lâmpadas. Tá? Olha só. Aqui temos duas lâmpadas fluorescentes. Chama de lâmpada fluorescente, que aqui dentro ele tem um gás de mercúrio. Tá? As três, na verdade, têm gás de mercúrio. Inclusive essa luz negra aqui. Qual que é a diferença da luz negra para essas luzes brancas aqui? Na verdade, o interior dela, o gás que vai aqui dentro é o mesmo. É o gás de mercúrio. Só que quando esse gás ele é excitado, ele gera a eletricidade aqui dentro, ele gera o movimento dos elétrons, só que a gente não vê. Tá? Por quê? Ele gera uma luz ultravioleta, e a luz ultravioleta, assim como a luz infravermelho, não é visível ao olho humano, ao olho nu. A gente precisa ter um outro elemento para reagir a essa luz. No caso aqui, a gente coloca sais de fósforo. Esse branco que está aqui, essa tinta branca aqui, o pigmento, é sais de fósforo que eles colocam dentro da lâmpada para poder reagir com esse gás de mercúrio agitado. Quando o gás de mercúrio entra em contato com esse sal de fósforo, ele gera aquela luz branca. Nessa lâmpada aqui não tem esse sal de fósforo. Eles colocam uma outra tinta escura. Tá? Então, ele brilha aqui do mesmo jeito, funciona do mesmo jeito, só que em vez dele acender essa lâmpada, ele acende alguma coisa branca que está fora. Por exemplo, uma camisa branca que você estiver usando, a sua camisa vai iluminar por causa dessa radiação ultravioleta. Legal? Bom, se nós temos os materiais condutores, temos também os materiais isolantes. O material é considerado isolante quando ele apresenta ausência ou um número reduzido de elétrons livres na sua camada de valência. O que é a camada de valência? Ó, prótons e nêutrons, os elétrons circulando aqui em volta. Tá? E aqui eu tenho vários elétrons livres. Né? No caso dos materiais condutores, eu tenho um monte de elétron livre. Esses materiais isolantes, a gente chama de isolantes, ele tem poucos elétrons livres aqui, olha só. Tá? Alguns não tem nenhum. E alguns têm, ainda existem alguns elétrons, só que é pouco. Ou seja, ele não acaba não conduzindo bem a eletricidade. Os mais utilizados são borracha, isopor, lã, madeira, plástico, papel, vidro. Existe ainda uma outra classe de materiais chamada semicondutores.
e eles serão estudados em outras disciplinas. Bom, para resumir, esses semicondutores, eles são condutores, só que a gente consegue aumentar ou diminuir o nível de condução deles. Legal? Mas não vem ao caso agora, neste momento. Ó, aqui nós temos a madeira, borracha, plástico, um conector de cerâmica, aqueles pratinhos de vidro que a gente vê nos postes de alta tensão, tá? Quando eu falei para vocês ali que a gente tem alguns isolantes, eles têm uns elétrons sobrando, tá? Que ele passa energia, é só a gente imaginar. A energia, a gente falou lá aqui no comecinho da aula, que ela gera uma resistência. Dependendo do material, gera uma resistência. Essa resistência, ela gera calor. E calor acaba gerando fogo. A gente imagina, a madeira pega fogo? Pega fogo. Borracha pega fogo? Pega fogo também. O plástico pega fogo? Pega fogo também, tá? Então, todos esses materiais que não conduz eletricidade, porém eles pegam fogo, são esses materiais que têm alguns elétrons ainda sobrando. Tá? Tem alguns elétrons livres, não tem muitos, porque ele não passa eletricidade, não é o suficiente para passar eletricidade. Porém, se ele pega fogo, ele está transformando energia. Já esses outros aqui, ó, cerâmica, vidro, eles não pegam fogo. Isso quer dizer que ele não tem nenhum elétron livre. Ele só vai ter o seu núcleo com os seus prótons, no caso 2 prótons, tá? Um elétron aqui, outro elétron aqui. Acabou. Não tem elétron livre. Tá legal? Fácil de entender? Maravilha. Bom, galerinha, essa foi a introdução da nossa aula de eletrodinâmica. Na nossa próxima aula, a gente vai entrar em resistência, tá? Mas profundamente na lei de Ohm, na primeira lei de Ohm. Tá legal? Não se esqueçam de dar o like aqui, de compartilhar esse vídeo, se inscrevam no canal. Tá? Toda vez que sair vídeo novo, você ser alertado, clica no sininho. Beleza? Muito obrigado e até já!